Olá, querido amigo, olá, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E aí, tudo bem com você? Como você está nessa semana? Ainda estamos na pandemia e nem notícias, nem previsão de vacina, de como vai terminar tudo isso. Mas para o nosso Deus, Ele já sabe exatamente a hora de tudo isso ter um fim, porque a última palavra vem dele, glória a Deus. Gostaria de meditar com você hoje numa palavra que está no livro de Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé. Aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 35, a parte B. Mas antes de eu ler aqui a palavra com você, você já ouviu falar no Evangelho da Graça Extravagante? Não, eu aceitei Jesus, a salvação é pela graça, é a graça, é a graça, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Não importa, é a graça. Já ouviu falar nesse evangelho? Não precisa fazer mais nada. Verdadeiramente a salvação é um dom gratuito de Deus, isso não vem de vós. É pela fé mediante, é pela graça mediante a fé, é pela graça. Jamais as nossas obras seriam capazes de nos salvar. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E eu gostaria de ler aqui com você o versículo Hebreus 11, 35, a parte B, que diz assim: uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Pois você lê lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. E nós estamos vivendo um tempo onde a apostasia, ela tem se multiplicado. E nós precisamos, irmãos, entender. Nós precisamos, querido amigo, querida amiga, entender aquela parábola das virgens prudentes e das virgens tolas. Nós temos visto o cumprimento das profecias. E Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. É um tempo de preparação. Nós não podemos dar ouvidos a esses ventos de doutrina que vêm para falar para você que não importa. Precisa de tudo isso. Você se lembra daquela mulher que estava ali na casa de Simão e ela pega aquele perfume caríssimo e ela começa a ungir, aleluia, os pés do Senhor. Ela começa a ungir os pés de Jesus. Imagina quem que chega perto dessa mulher e fala: isso é um absurdo. Para que esse desperdício? Para que tudo isso? A gente poderia vender e tirar muito dinheiro e dar aos pobres. Não parece uma coisa bonita, nobre? E de quem veio essa ideia? De Judas, aquele que traiu Jesus. Na verdade, não é porque ele se importava com os pobres. É porque ele roubava da bolsa. E porque ele não amava Jesus de todo o coração. Aquela mulher fez algo que Jesus disse que ficou, aleluia, para memorial. Você sabia que no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, o Senhor diz: e vereis novamente que eu faço diferença entre os que me servem e aqueles que não me servem. E fala que ali no livro de Malaquias, no capítulo 3, que Deus ele tem diante de si um memorial.
um memorial daqueles que o servem de todo o coração, daqueles que se empenham em, aleluia, em fazer a sua vontade. E existem muitas vozes, a palavra do Senhor diz que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão, e as pedras estão clamando. Há muitas pedras clamando, não precisa de tudo isso. É a graça, é a graça. Para que tudo isso? Para que? Você não precisa mais de igreja. Precisa mais compromisso com a igreja. Você não precisa mais fazer parte de um corpo e ali você ter um compromisso com um departamento e se dedicar. Você não precisa ter dedicação na oração. Não é por nada que você faça, é verdade. Não é pelas obras. Mas a fé sem obras é morta. E no livro de Apocalipse diz que o Senhor, aleluia, ele passará pelo fogo as nossas obras, o tribunal de Cristo, o tribunal do galardão, daqueles que serviram ao Senhor. Olha, esse evangelho não é novidade, esse evangelho não precisa tudo isso. Não precisa se dedicar no ministério, se dedicar na obra do Senhor, não. É de qualquer maneira, você vai de qualquer maneira. Você sabe onde começou isso? Lá no livro de Gênesis. Lembra de Caim? Você se lembra de Caim? A Bíblia diz que Abel, inclusive em Hebreus capítulo 11, depois você medita lá, quando fala dos heróis da fé, ele fala de Abel. Abel, ele pegou da melhor das suas primícias e ele ofertou a Deus. E a Bíblia diz que aquela oferta, ela foi um cheiro agradável ao Senhor. Caim não. Ele pegou algo daquilo que ele tinha produzido. Você já ouviu falar desse evangelho de hoje? Não. Para que dar dízimo para homens? Faz do seu jeito. Ainda que a Bíblia diz que o dízimo é na casa do tesouro. Quem estabelece é Deus. É Malaquias capítulo 3. Mas existe uma turma hoje que resolveu acreditar em sábios segundo o mundo, que resolveram falar por aí que isso é coisa da lei, que não importa mais dízimo. Está acreditando mais na palavra de sábios segundo o mundo do que Deus falou em Malaquias capítulo 3, e que não há nenhuma passagem no Novo Testamento que mente isso daqui, desmente isso aqui. Pelo contrário, em Mateus 23, Jesus disse que o dízimo nós também temos que cumprir. E aí um evangelho precisa dar dízimo, não precisa de igreja, você não precisa se envolver num departamento, você não precisa exercer os dons que Deus te deu, você não precisa se preocupar com salvação de almas. Se for de Jesus mesmo, Jesus dará o jeito. Não se preocupe. Se for de Jesus, Jesus dará o jeito. E Jesus nos disse: ide anunciar o evangelho, como crerão se não há quem pregue? Como invocarão aqueles de quem nunca ouviram falar? Nós precisamos, aleluia, nos dedicar ao reino, nos dedicar ao Senhor. A salvação é pela graça, mas haverá um juízo das nossas obras. Haverá um juízo das nossas obras. E a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero confrontar a mim e a você. Sim, sabe por quê? Porque a nossa carne, ela quer descanso, ela quer repouso, ela quer fazer tudo aquilo que nos agrada. Mas que nós venhamos colocar esse amor no nosso coração que os heróis da fé nos inspiraram, que a Bíblia diz que da sua fraqueza tiraram forças, que da nossa fraqueza nós viemos tirar forças para apresentar ao Senhor o nosso melhor. Que nós todos os dias possamos vencer a nossa carne, vencer o nosso eu, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Não sei se você gostou dessa palavra, querido amigo, querida amiga. É uma palavra de confrontação. Mas se ela te edificou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu quero deixar um grande abraço para você. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.